Salve, galera! Eu me chamo Lamide Salve, salve, galera. Eu me chamo Billy. e nós somos aqui da freguesia de Campinas, São Paulo. E hoje nós vamos dar seguimento à leitura do livro Raça Primeiro, de Marcus Garvey. Hoje a gente vai ler o capítulo 2, chamado Raça Primeiro e Alta Confiança. Em um mundo de lobos, deve-se andar armado. E uma das mais poderosas armas de defesa ao alcance dos negros é a prática da raça em primeiro lugar, em todas as partes do mundo. Marcus Garvey. O que acreditamos? A Universal Negro Improvement Association defende a unidade e integração de todos os negros em uma raça forte e saudável. É contra a miscigenação e o suicídio racial. Acredita que a raça negra é tão boa quanto qualquer outra e deve ser tão orgulhosa de si mesmo quanto os outros. Acredita na pureza da raça negra e na pureza da raça branca. É contra os negros ricos se casando com brancos pobres. É contra brancos ricos ou pobres se aproveitando de mulheres negras. Acredita na paternidade espiritual de Deus e na fraternidade do homem. Marcus Garvey. Marcus Garvey, ao contrário de seus principais rivais nos Estados Unidos, construiu uma organização em massa, que foi além da mera agitação e protesto dos direitos civis. Baseava-se num programa objetivo e articulado, que ele acreditava poder levar à total emancipação do domínio da raça branca. Central base ideológica que sustentava o programa de Garvey era a questão de raça. Para Garvey, o negro era universalmente oprimido por motivos raciais. E qualquer programa de emancipação teria que ser construído em torno da questão da raça primeiro. A raça torna-se tão uma entidade política que teria que ser resgatada. Os rivais contra-argumentavam dizendo que a humanidade, e não a raça negra em especial, é que deve ser o objetivo de seu atenção. Ele argumentava que não foi a humanidade que foi linchada, queimada, proibida e segregada, mas sim o povo preto. A premissa do caráter racial caracteriza a UNIA desde seu início na Jamaica em 1919. Funcionários do governo dos Estados Unidos estavam alertando a sociedade sobre o que consideravam ser esta doutrina subversiva. Garvey dedicou-se à tarefa de converter as deficiências da raça em ferramentas positivas de libertação com uma agressividade assertiva. Nenhum homem pode convencer-me contrariamente à minha crença, declarou ele, porque a minha crença é fundada sobre a experiência difícil e horrível e não uma experiência pessoal, mas uma experiência racial. O mundo fez de ser negro um crime, e eu senti isso, em comum com homens que sofrem como eu. Ao invés de tornar isso um crime, eu espero tornar-lhe uma virtude. Do mesmo modo, a consciência apurada dos seguidores de Garvey estava saturada com uma nova doutrina. Bonecas pretas eram fabricadas para crianças negras. O jornal de Garvey chamava-se Negro World e ele encorajava seus seguidores a apoiarem empresários e profissionais pretos. O cateticismo racial, usado por seus seguidores, desiludiram as mentes dos negros sobre as alegações do mito camítico, explicando que, ao contrário desse mito, os negros certamente que não foram destinados de qualquer maldição bíblica, se franzia a propagandas de natureza racialmente degradante. O Negro World patrocinava concursos de beleza e publicava fotos de belas negras mulheres, assunto sobre o qual Garvey tornara-se poético. Rainha negra da beleza, deste cor ao mundo. De fato, praticamente todos os aspectos da organização foi projetado para reforçar a autoestima do homem negro e promover o orgulho de si mesmo. O conceito de raça no pensamento de Garvey estava associado a um profundo pessimismo em relação ao futuro do homem negro na América. Ele acreditava que o homem negro, com oportunidades educacionais cada vez mais amplas, aspiraria a posições de influência, o que o colocaria em competição direta
com a estrutura do poder branco. Dentro de 50 a 100 anos, ele previa tal disputa levaria a um confronto racial que determinaria desastrosamente mal para a raça negra. Essa análise levou Garvey inevitavelmente à direção da separação racial. Seus empreendimentos econômicos nos Estados Unidos representaram uma investida em direção a um núcleo de sociedade negra autossustentável e, portanto, autoempregada na América. Mas seu olhar apontava mais ansiosamente para a África como a salvação do africano no exterior. E mesmo na África, porém, ele encontrou os senhores europeus tentando semear semente de frutas das discórdias, como em 1938, quando ele protestou contra a consideração britânica de uma proposta para ressentar judeus europeus na Tanganica, ou Quênia, ou Guiana Britânica. A preocupação de Garvey com a salvação da raça o levou a duras críticas, e sobre quaisquer fraquezas que ele via entre os negros, não havia nada que o desagradece mais do que o negro que não pensava em termos raciais. Tal crítica trouxe à tona o melhor de suas provocações. Sim, este é o tio Tom negro. Sim, um sim patrão negro. Supimpa negro. Sim, tá supimpa. Charlie negro. Um negro que ficará satisfeito em enegrecer os sapatos de um homem branco todos os dias de sua vida e lamber o guspe do homem branco se ele ordenar que o faça. A doutrina da raça, em primeiro lugar de Garvey, encontrou excelente expressão em sua consciência sobre o papel da cultura como um instrumento de libertação. Ele mesmo foi um prolífico poeta da libertação. De fato, seus poemas são uma boa fonte de sua ideologia como qualquer outra. Eles estavam repletos de temas como a beleza da mulher negra, a necessidade de autoconfiança, as glórias da história e a necessidade de acabar com a participação negra nas guerras brancas e protestos contra a invasão italiana da Etiópia. Essa experimentação com as artes para fins de politização dos membros da UNIA também foram favorecidos por um dos associados mais próximos de Garvey, John Edward Bruce. Uma peça de Bruce, Preaching versus Practice, expressou a hostilidade de Garvey em relação aos pregadores negros inescrupulosos. Outra, Which One, forneceu um excelente exemplo de uso desse meio para educação política. Os personagens principais eram Senibundo Adjei, um diplomata africano da UNIA, e 3 jovens, uma da Martinica, das Índias Ocidentais Britânicas, e outra da Afro-América. Todas apaixonadas pelo herói, que estava partindo para a Nigéria em negócios organizacionais da UNIA. Entre as escapadas românticas, o público era presenteado com monólogos exaltando as virtudes da UNIA. O cenário era livremente decorado com o vermelho, preto e verde da UNIA. E o herói e a dama de sua escolha eventualmente anunciariam a sua intenção de se casarem em Liberty Hall, na África. O próprio Garvey se entregou à escrita de peças políticas. Sua obra The Coronation of the African King foi realizada em sua sede, Edwards Park, na Jamaica, em 1930. A peça de 3 atos incluiu cenas em Nova York, Washington, Paris, Londres, Índias Ocidentais, Ashanti, Dahomey, Senegal e Sudão. Uma das cenas mostrava o primeiro-ministro francês e o primeiro-ministro britânico, David Lloyd George, conferenciando sobre a penetração da UNIA na África. Noutra, vozes negras davam vida à oratória emocionante frente à cortina de fundo de libertadores africanos envolvidos em uma luta sangrenta contra invasores franceses no Sudão. Toda a peça fora concebida como uma dramatização dos resultados da propaganda da UNIA
desde 1918. Tal atividade cultural foi amplamente praticada em toda a Unia. A divisão dominicana tinha um clube literário, as Black Cross Nurses de Norfolk, Virgínia, em 1922, ensinaram Africa Convention, uma peça que repleta de orgulho racial e ensinada para entusiasmar o público sobre os objetivos da UNIA e a CL. Em Newport News, Virgínia, mais ou menos durante o mesmo período, as Juvenile Black Cross Nurses e os escoteiros fizeram uma pequena peça, Coming to Africa. Em Nova York, a Unia Dramatic Club apresentou o grande drama da raça Talabu, projetado para interpretar as ideias desta grande associação. A filial da Filadélfia patrocinou The New Negro, descrito como um genuíno melodrama negro. O Negro World comentou sobre as peças. O antigo arquétipo do Tio Sam é mostrado como um servo do honorável Marcus Garvey, enquanto o novo negro enfrenta homem a homem à luz de Marcus Garvey, exigindo uma ruptura de igualdade com outras raças. O auge de Garvey na década de 20 coincidiu com a literatura africana em efervescência, conhecida como o movimento Harley Renascense, devido justamente à consciência racial e africana pelo qual o próprio Garvey foi em grande parte responsável. De fato, muitos dos artistas mais importantes desse renascimento eram membros da UNIA. Claude McKay era um apoiador de Garvey e um colaborador regular do Negro World em seu período inicial. Eric Warrant fora editor do Negro World e Zora Neale Hurston, colunista do jornal. Os leitores do Negro World eram deleitados com excelentes resenhas de livros de editores como William H. Ferris, Eric Warrant e Humbert H. Harrison. No entanto, Garvey não podia aceitar acriticamente o exotismo e o exagero de negritude que, por vezes, caracterizava os escritores da época. Ele, portanto, se juntou ao coro de críticas contra Home to Harlem, de Claude McKay. Escrevendo da França, ele desaprovava veemente os escritores negros que estavam prostituindo sua inteligência sob a direção de um cara branco para trazer à tona e mostrar os piores traços do nosso povo. Ele considerou o livro de McKay como uma calúnia deplorável contra o negro e postulou sua concepção do tipo de artista que a raça precisava. Devemos incentivar nossos próprios autores negros, que têm caráter, que são leais à sua raça, que se orgulham de serem negros e que de todas as formas se sintam que seus esforços são apreciados em avançarem na nossa raça através de uma literatura saudável e decente. O Negro World, na mesma linha, repreendeu Couty Cullen, outro iluminado pelo renascimento do Harlem. O jornal lamentou o fato de que um graduado de Harvard poderia exagerar a ideia de negritude ao ponto de escrever: ainda não tem meu coração ou cabeça minimamente percebido que ele e eu somos civilizados. Durante as convenções internacionais da UNIA, em Nova York e Jamaica, um oficial foi recomendado como um censor literário que protegeria os negros de material desfavorável à raça. Durante a segunda metade da década de 1930, Garvey concentrou cada vez mais sua atenção em Paul Robeson, o principal ator de cinema negro da época. Garvey prestou devida homenagem à habilidade artística de Robeson, mas não como o espetáculo de personalidade dramática negra mais importante do tempo, escalada para uma série de papéis calculados para rebaixar os negros. Robeson foi relacionado em 1929 para ser a estrela de uma sátira sobre a carreira de Garvey.
escrito por dois autores, Wallace Thurman e Willard Hepp, conhecidos pelo sensacionalismo do lado mais sórdido do Harlem. Se isso teve algo a ver com a atitude de Garvey, não está claro. A peça seria intitulada Jeremiah the Great. De qualquer forma, em 1935, Garvey se encontrava denunciando as aparições de Robson em então conhecidos palcos e filmes de produções como Imperator Jones, Sanders of the River e Stevedore. Os leitores da revista Black Man de Garvey foram informados de que Paul Robeson, o ator negro, trocou Londres por Hollywood e lá se foi para fazer outra imagem caluniosa contra o negro. O argumento foi feito de que em tempos passados, qualquer homem negro que conseguisse adentrar em círculos brancos era automaticamente idolatrado. Esse dia não deveria existir mais. A esperança foi expressa na ideia de que Robson estava agora ganhando dinheiro suficiente para que, quando ele se aposentasse do palco, ele possa ser capaz de harmonizar a sua consciência com a raça, fazendo algo de bom por ela. Em 1937, Garvey protestou junto à British Broadcasting Corporation contra programas antinegros e ao British Moving Picture Board contra os filmes de Robson, enquanto em 1939, um ano antes de sua morte, ele efetivamente publicou um panfleto crítico direcionado aos filmes de Robson. Robson se retirou de Hollywood no mesmo ano, pelas mesmas razões contidas nas críticas de Garvey. A preocupação de Garvey com as implicações raciais da cultura abraçou também Vaudeville. O Unia possuía 2 empresas de teatro na Jamaica. Vários coros e bandas da Unia, como Universal Jazz Hounds of Jamaica, Unia, e esportes, onde Garvey expressou grande interesse nos duelos entre Joe Louis e Max Schelling, no final da década de 1930. Excelente talento negro em qualquer campo sempre foi bem-vindo no Liberty Hall. O Dia da Mulher, na Convenção de 1922, contara com Marian Anderson, da Filadélfia, anunciada como a maior solista contralto da América. A doutrina da raça primeira de Garvey foi duramente testada pela presença dentro da raça de um grande número de pessoas de origem mista, africana e caucasiana. Ele assumiu a posição de que há mais amargura entre nós negros devido à casta da cor do que existe entre quaisquer outros povos, não excluindo o povo da Índia. Ele até afirmou que o preconceito dentro da raça provavelmente excede aquele dirigido contra a raça por raças alienígenas. Essa posição levou Garvey a sérios conflitos ideológicos com o líder da classe média dos Estados Unidos e das Índias Ocidentais, no Caribe, muitos dos quais eles próprios de tonalidade mais clara. Tal oposição foi particularmente hostil nos Estados Unidos, onde líderes integracionistas como o Du Bois argumentaram que este problema não existia ou era relativamente menor nos Estados Unidos, ao que Garvey, por causa de sua origem caribenha, estava projetando erroneamente esta característica da ilha na sociedade, numa realidade afro-americana que ele não entendia. Garvey realmente saíra de uma sociedade das Índias Ocidentais, embrutecida por um sistema hostil de 3 camadas de estratificação social, branco, pardo, negro. E ele próprio discutia regularmente a questão desde 1913. Seu diário jamaicano, o Blackman, publicou em 1922. Algumas pessoas estão com medo, algumas irritadas e outras enjoadas, porque nós, como eles dizem, levantamos a questão de cor.
A questão foi levantada há muito tempo e colocada como operação vingativa. A questão de cor é a única razão pela qual não podemos encontrar uma menina ou menino negro numa loja ou escritório dessa cidade, quando temos a certeza de que os mais inteligentes entre eles foram recusados em lugares cheios de meninas e meninos pardos, mulatos ou semi-analfabetos, inibindo suas atitudes como se fossem superiores em comportamento. Ainda haverá um jogo justo nesse país. O homem preto está a serviço e em breve irá enegrecer algumas casas, alguma dessas lojas e escritórios de forma descomunal. Como sugere o editorial, mesmo na Jamaica, onde as distinções de cor e casta eram profundas, a tendência de classe parda era negar sua existência. Assim como Du Bois e os integracionistas afro-americanos fizeram. Garvey, porém, fora implacável em suas tentativas de fazer esta questão à tona. Este grito hipócrita de paz, paz, não haverá paz, é danoso para a paz e a harmonia da sociedade, declarava. Negamos a existência de uma condição que é tecida na aberração e trama da nossa vida social e pública. Nós nos recusamos a admitir a presença de uma característica em nossa vida nacional. Os resultados impraticáveis, cujos esforços insidiosos causam atraso, irritação e aborrecimento. Nós deliramos, proibimos, ameaçamos aqueles que se atrevem a se referir ao evidente, aos fatos patenteados e seus resultados gritantes. Enquanto toda a terra é fermentada e permeada pelos mares da distinção de cores e clamamos por harmonia e paz. Somos, para usar uma frase vulgar, um monte de trapaças. Somos desonestos, imorais, mentirosos e hipócritas. Esse tipo de ataque ao privilégio enraizado trouxe a Garvey uma ameaça de morte por uma autodeterminada Jamaican Secret of Society of Colored Men, que o considerava um suíno negro. Também na Afro-América, Garvey observou uma preferência entre os empregadores para as pessoas de pele clara, como balconistas, garçonetes, etc., e jornais cheios de anúncios de clareadores de pele, muitas vezes redigidos na linguagem mais grosseira possível. Somando a isso, descobriu em Nova York, Boston, Washington, Detroit, a Blue Vein Society e a Colonial Club. Os Luzes das Índias Ocidentais formavam o Clube Colonial e as Luzes Americanas a Sociedade Blue Vein. Essas ações se estendiam às igrejas. Parecia então que Garvey, como um de seus apoiadores, não apelou ao preconceito de cor intrarracial nos Estados Unidos, mas sim o revelou. Apesar das semelhanças, é claro, a situação na América, onde a maioria não precisava do suporte do elemento tapa-buraco mulato, na mesma medida que a minoria branca nas ilhas, até que não fora tão grave como nas Índias Ocidentais. Garvey tinha plena consciência disso. A situação na América era grave o suficiente para justificar a exposição e o ataque, mas nas Índias Ocidentais havia uma estrutura de casta rígida. O próprio Garvey identificou essa diferença melhor do que qualquer um de seus críticos. No termo negro, incluímos todas aquelas pessoas que o homem branco americano inclui nessa denominação de desprezo e ódio. O conteúdo do termo se reduz muito na Jamaica e nas Índias Ocidentais, mas não traz menos reprovações contra as pessoas. A grande maldição da nossa vida comunitária na Jamaica é o fracasso da população híbrida em realizar a sua identificação natural e correta. Assim, enquanto a Unia nos Estados Unidos estavam entre as fileiras pessoas de todas as cores, excluindo brancos, empresários e profissionais do ramo, somado à grande massa de trabalhadores e camponeses,
na Jamaica foi em grande parte confinada às seções mais humildes da humanidade. Isso levou a Garvey a provocar que Deus parece salvar de baixo para cima. A experiência de Garvey com o elemento de pele clara, tanto nas Índias Ocidentais como na América, o levou a ser hostil com aqueles que pareciam diminuir forma arrogante de tratar o que ele abominava. Isso levou também a considerar miscigenação como um mal que não deve ser perpetuado. Nós somos conscientes do fato de que a escravidão trouxe nós a maldição de tantas cores dentro da nossa raça. Mas não é por isso que nós mesmos devemos perpetuar esse mal. A doutrina de raça primeiro tivera inúmeras implicações para a atitude de Garvey para com os brancos. Significava, antes de tudo, a exclusão dos brancos como membros da Unia e organizações afiliadas. Brancos também foram impedidos de deter participações nas empresas econômicas de Garvey. Seu desejo de construir uma autoconfiança racial levou logicamente à rejeição da filantropia financeira branca. Em resposta a uma sugestão de um repórter branco em 1921 sobre certos negrófilos de Massachusetts possam querer contribuir para a Unia, Garvey respondeu: "Nós não queremos dinheiro deles. Este é um movimento de homens negros." Raça primeiro significava, no entanto, não apenas raça em primeiro lugar para os negros, mas para outras raças também. No que dizia respeito a Garvey, os brancos vindo de qualquer persuasão política colocavam a raça acima de todas as outras considerações. Assim, ele muitas vezes preferia uma expressão honesta de racismo a sorrisos possivelmente transparentes do filantropo. Ele olhava para a honesta expressão do racismo como uma bênção disfarçada, pois forçava o negro a admitir uma consciência racial, enquanto a camuflagem poderia iludi-lo em uma sensação de falsa segurança. Comentando em 1917 sobre os grandes avanços que os afro-americanos deram na educação racial libertária, escreveu: "O preconceito honesto do Sul foi bastante evidente para dar ao homem negro da América o verdadeiro começo. O início com uma consciência de raça que estou convencido que seja o responsável pelo estado de desenvolvimento já alcançado pela raça." Assim ele poderia dizer: "Nós temos que admirar o homem branco que alterou a Bíblia para adequá-la a si próprio e que fixou a própria tradição, dizendo-nos que tudo que vale a pena é belo e foi feito pelo homem branco. Mas que Deus é um grande homem branco, que Jesus era um homem branco, e os anjos, etc., enfim. Sejam eles quais forem, são tão bonitos quanto um pêssego na Geórgia." Da mesma forma, no entanto, ele via o interesse próprio do branco como amplamente prejudicial ao interesse do próprio negro. E dentro dos limites de um país como os Estados Unidos, onde os brancos formaram uma grande maioria dominante, o interesse racial branco tenderia inexoravelmente para o extermínio de a minoria negra. Essas considerações fortaleceram o compromisso de Garvey com a separação racial. Apesar do fato de que Garvey não aceita a filantropia branca ou permitir que brancos se juntassem à sua organização, isso não significava que ele não pudesse trabalhar, até certo ponto, com pessoas brancas. De fato, ao manter uma base preta de poder sólido, ele tinha mais liberdade para apoiar diferentes pessoas e organizações brancas em projetos específicos do que alguns de seus contemporâneos que ficavam de mãos atadas em organizações interraciais. A primeira categoria de brancos com quem Garvey poderia cooperar eram certos tipos de radicais, geralmente aqueles engajados em atividades anticoloniais.
lutas anti-imperialistas ou antirracistas. Muitas vezes eles eram líderes de movimentos de massa como o seu, e ele poderia identificá-los como almas gêmeas de si próprio. Dentre essas pessoas dessa categoria foram Eamon de Valera, o líder irlandês que, em certa ocasião, foi listado como palestrante de destaque no Harlem Liberty Hall de Garvey. Bem como os revolucionários russos, Lenin e Trotsky, ele muitas vezes dava boas referências para figuras históricas como John Brown, Elijah Lovejoy e outros que de inclinação abolicionista. Ele também tinha grande admiração por capitão A.A. Cipriani, líder branco de Trindades, Workingmen Association, cuja carreira pública em grande parte coincidiu com a de Garvey em momento de divisão política. Cipriani tornou-se chefe da TWA em 1919, a convite dos membros, que eram negros. Por essa altura, a associação já havia se tornado um reduto garveísta em Trindade, e suas lutas estavam sendo relatadas no Negro World. Muitas de suas reuniões foram realizadas no Liberty Hall de Port of Spain. E seu segundo comando, W. Howard Bishop, assim como os outros membros de sua autarquia, eram garveístas. Garvey correspondia com Cipriani, que emitiu pronunciamentos ao governo britânico em 1937 para mudar sua intenção de barrar Garvey de entrar na ilha. Outro conhecido radical por quem Garvey parecia ter algum respeito era o Nancy Cunard, filha renegada de uma rica família naval que se envolveu em uma variedade de causas negras. Em 1932, Cunard visitou a Jamaica com o objetivo de reunir material para sua Negro Anthology e foi convidada para uma recepção organizada por Garvey. Se Garvey pudesse se associar a alguns brancos radicais da esquerda por sua postura anti-imperialista ou reputação como líderes das massas, também poderia associar-se por diferentes razões a segregacionista nas extremas direita. Esta última razão compartilhava um princípio ideológico crucial com Garvey. Eles também acreditavam primeiro na raça e, portanto, na separação das raças. Apesar dos acordos limitados de Garvey com alguns brancos, o insistente impulso nacionalista negro da UNIA sempre assegurava, no entanto, a hostilidade à maioria dos brancos. Uma senhora branca que testemunhava um desfile da UNIA na 125 Street, Manhattan, em 1920, exclamou em lágrimas: "E pesar que os negros terão sua liberdade antes dos irlandeses." A doutrina da raça, em primeiro lugar, de Garvey, era essencialmente um estratagema para garantir a autoconfiança e igualdade para a oprimida raça africana. Ao contrário dos brancos, que pregavam essa doutrina com quem colaborava, ele não deu um passo à frente para pregar sobre a superioridade racial. Ele mais de uma vez enfatizou que toda beleza, virtude e bondade são atributos exclusivos de nenhuma raça. Toda a humanidade tem seus defeitos, portanto. Nenhuma declaração minha a qualquer momento deve ser interpretada como elogio indiscriminado ou ataque a qualquer raça, povo ou credo. A autoconfiança é essencial para a raça em primeiro lugar. Em seu primeiro panfleto, que Garvey explicou, mostrando os pormenores da provável influência de Booker T. Washington, de que o negro é ignorado hoje simplesmente porque ele se manteve para trás. Mas, se ele tentasse se reciclar para um estado superior no cosmos civilizado, todas as outras raças teriam o prazer em conhecê-lo no plano de igualdade e camaradagem. Ele seguiu em expressar a ideia que mais tarde lhe causaria muita inimizade entre integracionistas afro-americanos. É de fato
É de fato injusto exigir igualdade quando nada se faz para estabelecer o direito à igualdade. Garvey nunca abandonou essa tendência de tanto demarcar a raça branca sobre sua injustiça, e ao mesmo tempo que utiliza a linguagem condenatória para estimular a raça negra a uma maior autoconfiança. A crença de Garvey na necessidade de autoconfiança levou ocasionalmente a falar na linguagem do darwinismo social. Ele atacou os pseudocientistas racistas que tentaram justificar o genocídio contra os negros em termos de darwinismo, da sobrevivência do mais apto, transformando seu argumento numa causa de autoconfiança racial. Vamos ver. Filósofos brancos argumentavam Darwin, Locke, Newton e os restos. Esqueceram que o macaco ia se transformando em homem, que sua cauda caiu e ele exigiria seu pedaço. E não apenas esses filósofos se enganaram, mas o heroísmo negro na Primeira Guerra Mundial finalmente desmentiu essas falsas suposições. Ele lembrou seu público negro de que essa teoria foi bombardeada na Guerra Mundial. Foi você, o super-homem, que trouxe a vitória para casa num Marne. A urgência que Garvey sentia pela independência racial e autoconfiança o levou a argumentar que no esforço autônomo e independente estava a única esperança de uma eventual solução para o problema do preconceito racial. A raça branca cessa sua agressividade em relação ao preto quando é recebida pelo preto independente, em potência de magnitude igual à sua. O racismo branco se manifesta não porque haja diferença entre nós na religião ou na cor, mas porque há uma diferença entre nós no poder. Além disso, Garvey acreditava que o homem negro tinha poucas opções na questão. Se ele não seguisse em frente, estimulado por seus próprios esforços, então ele sucumbiria na escravidão e até o extermínio. Os dias da escravidão não se foram para sempre, lembrava aos seguidores. A escravidão é uma ameaça para todas as raças e nações que permanecem fracas e se recusam a organizar as suas forças para a sua própria proteção. A área mais importante para a prática do esforço independente foi a econômica. Garvey acreditava, como Washington antes dele, que a economia era primária. Uma ação política bem-sucedida só poderia se basear numa base econômica independente. Depois que um povo estabelecera com sucesso uma base industrial firme, escreveu, eles naturalmente se voltam para a política e sociedade, mas não primeiro a sociedade e a política, porque as duas últimas não pode existir sem a primeira. Com meses de sua chegada aos Estados Unidos, em 1916, Garvey já avaliava com aprovação os esforços dos afro-americanos no campo econômico. Nesse período inicial, antes de tomar sua decisão de permanecer nos Estados Unidos, ele escreveu numa veia de implicações proféticas para a sua própria carreira. O apogeu do empreendimento negro americano ainda não foi alcançado. Ainda há um longo caminho a percorrer. Vocês querem mais lojas, mais bancos e maiores empreendimentos? Espero que a sua poderosa imprensa negra e o elemento consciente entre seus líderes continuem a inspirá-los a alcançarem. Esse desejo de autossuficiência econômica dominou o pensamento de Garvey. O fato do negro ser um consumidor e não um produtor o preocupava. Deixe que Edison desligue a luz elétrica e estaremos na escuridão do Liberty Hall em 2 minutos, ele disse uma vez. O negro está vivendo de bens emprestados. Garvey realizara uma tentativa corajosa em mudar o status dessas coisas. Entre 1918 e início da década de 1920, de dentro da sede de Garvey na cidade de Nova York, brotou uma grande variedade de negócios unia. A Black Star Line foi incorporada em 1919. A Negro Factories Corporation seguiu não muito depois. Sob sua égide surgiram as Universal Laundries, lavanderias.
a Universal Millenary Story, que é a chapelaria, Universal restaurantes, Universal Grocery Stores, rede de supermercado, além de hotéis, alfaiataria, fábrica de bonecas, imprensa e estamparia. Além disso, a Unia em Nova York tinha, na primeira metade de 1920, adquirido 3 prédios, um lote e 2 caminhões e seu órgão, o Negro World, já estava bem estabelecido. Em 1920 também, Garvey estava até contemplando um grande banco. Em 1920, mais de 300 pessoas estavam empregadas pela Unia e suas corporações aliadas nos Estados Unidos. Entre 1920 e 1924, a Unia e funcionários aliados ocasionalmente ultrapassavam a casa dos 1.000 apenas nos Estados Unidos. A luta pela autoconfiança é bem ilustrada pelo status do Negro Factory Corporation em meados de 1922. Haviam 3 mercearias. A compra cooperativa para todas as lojas e restaurantes fora realizada por um só gerente, mantendo assim os preços competitivos com os empreendimentos brancos, que proliferaram no Harlem. Na Universal Grocery Store, número 1, 47 West 135 Street, o gerente relatou uma minoria de clientes brancos. Na Grocery Store número 2, 646 Lenox Avenue, entre as ruas 142 e 143, foi relatado que estava indo bem, apesar de estar cercada por concorrência branca. A loja número 3, na 552 Lenox Avenue e 138 Street, foi dito ser a mais florescente das 3. Incluía mercado de aves, peixes e carne, considerado o único desse tipo no Harlem, além de também ostentar o primeiro açougueiro negro no Harlem. As mercearias apresentavam tais alimentos como inhame das Índias ocidentais, ervilhas, inhambos, abóboras e bananas da terra, além de batata doce do sul e melaços de cana. O Universal Restaurant número 1 estava situado no Liberty Hall, na 138 Street. Sua capacidade para 50 pessoas estava sendo aumentada para 100. A senhora Maria J. Lawrence, quimicista de alimento e ex-nutricionista de hospital, presidiu o preparo dos alimentos. O restaurante número 2, na 75 West 135 Street, era menor, ainda novo, enfrentando a concorrência de outros 8 restaurantes no mesmo quarteirão. A fábrica de impressão Beehive da corporação 2305 7th Avenue foi descrita como realizadora da maior parte do trabalho no Harlem em impressão de revistas. Na 62 West 142 Street estava situada a Universal Mart of Industry, que abrigava uma variedade de empresas. Essas incluíam Universal Steam and Electric Laundry, que empregava ao todo 2 caminhões de entrega, a Men's Manufacturing Department, que fabricava os uniformes da Unia, suas insígnias e similares, bem como a Women's Manufacturing Department and Bazaar, que fabricava os uniformes das Black Cross Nurses, chapéus Panamá e outros artigos de chapelaria, como camisetas e gravatas. Planos estavam em andamento para um catálogo universal e negócios por correspondência, e inclusive os uniformes de enfermeiras já estavam disponíveis por correspondência. Presidindo a Negro Factories Corporation, aquela época empregando cerca de 75 pessoas, estava Ulysses S. Poston, ministro Unia das Indústrias e ex-editor do Negro Contender de Detroit. Devido à sua posição,
Posto viu-se chamado a agir como um consultor não oficial de negócios do Harlem em geral. Somente durante maio de 1922 que ele portara que o Departamento de Trabalho e Indústrias da Unia recebeu ao menos 40 visitas de empresários do Harlem com propostas de financiamento. Além da matriz no Harlem, filiais locais da Unia possuíam quantidades consideráveis de propriedades e às vezes lançavam-se em empreendimentos comerciais locais. O incentivo ao comércio local foi o que, de fato, um fator primordial para que as empresas estabelecidas por Garvey no Harlem, esses investimentos foram muitas vezes bem-sucedidos. Em 1927, por exemplo, após vários anos de ataques financeiros à organização e 2 anos após a prisão de Garvey, seus advogados afirmaram que a organização ainda possuía ativos, geralmente imóveis avaliados em $20 mil na Filadélfia e $30 mil em Pittsburgh, $50 mil em Detroit, 30 mil em Chicago e entre outros lugares. Unidades locais fora dos Estados Unidos participaram de tais atividades também. A Unia do Colum, Panamá, por exemplo, dirigia uma padaria de cooperativa, enquanto a filial de Kingston, Jamaica, administrava uma lavanderia, e o African Community League People's Cooperative Bank, cujas ações estavam abertas apenas para membros da Unia. Todas as empresas comerciais individuais estabelecidas pelas filiais da Unia em todo o mundo estavam interligadas, de acordo com um grande projeto de Garvey, em um sistema mundial de cooperação econômica pan-africana. Tal comunidade comercial, quando plenamente envolvida, seria tão grande que as macroeconomias em escalas geradas permitiriam que prosperasse mesmo diante de hostilidade do resto do mundo. Garvey resumiria essa ideia assim: produtores negros, distribuidores negros, consumidores negros. O mundo dos negros pode ser autônomo. Desejamos sinceramente lidar com o resto do mundo, mas se o resto do mundo assim não deseja, nós não buscamos. O Black Star Line e mais tarde Black Cross Navigation and Trade Company seria a transportadora para esse comércio pan-africano. As tentativas de Garvey em estabelecer a autossuficiência econômica foram além de expressas cooperativas de negócio, colocando filiais da Unia para atuarem em auxílio mútuo com sociedades amigas através de seguro e outros benefícios menores aos membros. Nas áreas rurais entre as comunidades pobres, esse aspecto das operações da organização assumiram maior importância. Divisões locais também foram obrigadas a manter um fundo de caridade para fins de ajudar membros aflitos ou necessitados da raça. Um fundo para empréstimos de honra, dedicados a membros ativos, e um escritório de emprego para ajudar membros que procuram trabalho. A autossuficiência econômica, especialmente no cenário americano, adquiriu uma urgência especial para Garvey, pois ele antevia a depressão que, pensava, acabaria de vez com o negro na América. O reajuste, o mundo, como já disse muitas vezes, trará estagnação econômica e industrial na América, que irá reduzir o negro à sua última posição nesta nação. A busca da Unia por autossuficiência levou às tentativas esporádicas em facilidades educacionais oferecidas pela organização. A correspondência de Garvey com Booker T. Washington e sua visita aos Estados Unidos foram ambas motivadas pelo desejo de estabelecer na Jamaica escolas agroindustriais nos moldes de Washington Tuskegee Institute, no Alabama. Esse desejo de uma educação voltada para a independência continuamente surgia. A Declaration of Rings, de 1920, exigia uma educação sem limites e preconceitos para os negros, membros locais da Unia, em Port Limão, Costa Rica, Colón, no Panamá, Guiana Britânica e entre outros lugares, geriam escolas primárias e às vezes de gramática.
Sobre uma dessas escolas, em Colum, fora descrito 2 meses após a sua criação, em 1925, como estando num nível das linhas cooperativas, com mensalidades gratuitas para os filhos de associados, com mais de 300 matrículas e composta por 5 caribenhos das Índias Ocidentais e um professor panamenho, este último designado para satisfazer uma exigência do governo para um professor de língua espanhola. Na cidade de Nova York, a associação possuía uma Booker Washington University nos primeiros anos, e em 1926 a associação nos Estados Unidos obteve a Smallwood Cory Industry Institute em Claremont, posteriormente renomeada para Liberty University. A escola fora informada estar localizada na propriedade adjacente ao rio James, contendo cais onde o segundo lote de escravizados desembarcara na Virgínia, em 1622. Fora transferido então, como posse da Unia em contraprestação das dívidas pendentes. No momento da transferência, o vice-presidente da escola, J.G. St. Clair Drake, era o organizador internacional da Unia, enquanto seu diretor, Caleb B. Robson, foi membro da divisão na Filadélfia. Liberty University foi adquirida em meio a grandes esperanças de que se tornaria um veículo de sucesso para transmitir autoconfiança e orgulho racial, além de reabilitar a história negra. A universidade, como muitas outras faculdades afro-americanas da época, mantinha de fato um padrão de ensino médio e lutava por 3 anos antes de ser fechada, em 1929, devido às dificuldades financeiras. Os alunos eram frequentemente patrocinados pela Unia locais e eram garveístas dedicados. Além de suas escolas formalmente organizadas, a Unia, em toda a sua história, organizara cursos de formação para o serviço de vários setores. Durante o período americano de Garvey, por exemplo, a organização realizou tais programas para seus funcionários públicos e o mestre educacional James O'Malley escreveu um guia especial para futuros oficiais da Unia. Durante os últimos anos de Garvey, em Londres, ele organizou uma escola de filosofia africana que, por meio de cursos, por correspondências, cursos intensivos ministrados pelo próprio Garvey no Canadá, preparava trabalhadores da Unia para desempenhar funções na organização. O instante pulso da Unia rumo à autossuficiência pode ser resumido nas palavras do próprio Garvey. A Universal Negro Improvement Association ensina a nossa raça sobre autoajuda e autoconfiança, não apenas em essência, mas em todas aquelas coisas que contribuem para a felicidade e o bem-estar humano. À disposição de muitos em depender de outras raças para uma bondosa consideração solidária de suas necessidades, sem fazer o esforço de fazer por si mesmo, tem sido a desgraça permanente da raça, pela qual fomos julgados e através da qual criamos os mais fortes preconceitos contra nós mesmos. A raça precisa de trabalhadores, neste momento, não plagiadores, copiadores e mero imitadores, mas de homens e mulheres que são capazes de criar, originar e melhorar e assim fazer uma contribuição racial autônoma para o mundo e a civilização. É isso, galera. Terminando o capítulo 2 aqui, por hoje ficamos.